Olá, é um prazer nós poder estar mais uma vez retornando com o programa Cristo para os Povos, chegando até você com uma mensagem de poder, de salvação. E a Igreja Missão da Última Hora, com a sua sede em Novo Hamburgo, tem o prazer de poder estar com essa programação que tem como objetivo enaltecer o nosso Senhor Jesus e levar a você uma palavra de fé, de esperança e de amor. Nossa matriz está situada em Novo Hamburgo, na rua Taubaté 363, no bairro São Jorge. E nossos cultos são nas terças-feiras, quando nós temos o culto de intercessão, culto de ensinamento. Nas quintas-feiras temos a grande Quinta da Vitória e aos domingos sempre o nosso culto da família. Então quero que você seja o nosso convidado especial para estar ali presente conosco. Nossos cultos são sempre no horário das 20 horas. E você e sua família são nossos convidados a estar ali com a gente na Igreja Missão da Última Hora, sua sede em Novo Hamburgo. E nós queremos que você fique ligadinho, temos uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua família. E eu tenho certeza que vai servir de edificação e de bênção para a sua vida. Quero deixar um texto para a sua meditação, que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Nós vamos entender um momento muito interessante do ministério de Jesus, quando ele desce do Monte Tabor e ele vem desse momento de intercessão, de oração, e ele encontra alguns dos seus discípulos. Ele vem com Pedro, Tiago e João, mas os outros demais discípulos estão lá no pé do monte. E está estabelecida uma situação constrangedora, porque diz o texto, no capítulo 9 e o versículo 17, que a um homem trouxe o seu filho que tinha um espírito mudo. E ele, na expectativa, na esperança de encontrar Cristo, ele não encontra, porque Jesus estava no monte em oração, mas ele entrega essa situação à mão dos seus discípulos. E o texto de São Marcos, capítulo 9, vai relatar que os discípulos de Jesus não puderam expulsar esse demônio, esse espírito que estava na vida desse moço, já de um adolescente. E é interessante dizer que este homem sai de casa com o seu coração na esperança de resolver o seu problema. Ele sai exatamente de casa com a esperança de que ele vai achar uma solução para o seu filho. E a verdade é que esse homem tem um momento de profunda frustração, de uma grande decepção. E então, quando Jesus se aproxima, então, já dos discípulos, da multidão que está ao redor daquele pai e daquele filho, Jesus então diz a ele: traga esse moço até mim. Traga este moço até mim. Está no versículo 19, quando Jesus diz: tragam esse jovem até minha presença. E eu quero aprender uma lição de vida aqui, um princípio de vida, de que existem circunstâncias que nem pastor, nem apóstolo, ninguém consegue resolver, mas Jesus sim, ele resolve. E o texto está dizendo que os discípulos de Jesus não puderam resolver essa situação. E esta palavra é muito forte, porque ele vai dizer assim: tragam esse menino até mim, tragam esse jovem até mim. E este pai então leva este moço e Jesus faz uma pergunta extraordinária para aquele pai. E talvez uma das perguntas que ela pode ser feita a todos nós, porque Jesus olha para aquele pai com compaixão e pergunta: há quanto tempo esse problema está acontecendo na sua vida? Versículo 1 vai dizer, versículo 21 do capítulo 9 vai dizer assim: há quanto tempo isto está acontecendo na sua vida? Há quanto tempo isto lhe sucede? Essa era a pergunta de Jesus. E talvez nós estejamos hoje aqui diante de situações adversas, as quais essa pergunta soa no nosso coração.
Há quanto tempo você está passando por este problema? Quanto tempo você está passando por essa circunstância de constrangimento, de dor, de sofrimento? E a gente entende que existem várias teorias que tentam explicar exatamente quais são as razões das mazelas, dos problemas e o que realmente faz com que a sociedade, a humanidade esteja passando por tudo isso que está passando. Quais são as razões de tantos problemas na nossa sociedade? Aí existe uma teoria escrita por Frank Crick que vai dizer que existe uma tese defendida nas universidades, nas faculdades, em que isso é genético. Aí vem a teoria geneticista, tentando dizer que todos nós temos uma memória celular que se passou de uma forma genética, de pai para filho, e que um dia, mais cedo ou mais tarde, esse problema que aconteceu lá atrás, no passado, com seus antepassados, ele vai aparecer na sua vida, não é? Aquele pai ou aquele avô que teve um problema com o alcoolismo, isto vai aflorar na vida do filho, do neto, mais dia menos dia, porque isso está na sua genética. E assim por diante. Então, vem esta teoria tentando explicar os desvios de comportamento da sociedade. Mas depois, nós vamos entender que existe uma outra teoria também muito forte ensinada, que é a teoria da psicologia, de Freud, que tenta exatamente explicar que você é fruto do meio. Onde você está inserido, na sociedade que você está inserido, no contexto cultural, no contexto profissional, social, isto vai influenciar definitivamente na sua vida, não é? Então você é produto do meio, você vai ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas depois nós entendemos que Marx vem trazer uma outra teoria chamada teoria da sociologia. E esta também vai tentar explicar que os comportamentos humanos eles se dão em função da possibilidade cultural, do teu trabalho, das oportunidades que você teve de estudar, de se profissionalizar. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu estou dizendo que essas teorias, essas teses, elas vêm justamente tentar explicar os desvios de comportamento que as pessoas hoje estão mostrando e apresentando no dia a dia, que nós ligamos a televisão, ligamos o rádio, abrimos um jornal, acessamos qualquer mídia, nós vemos todos esses desvios de comportamento acontecendo na sociedade. E se nós fôssemos medir a vida de Jesus por essas teses, nós fôssemos tentar mensurar, enquadrar Jesus dentro dessas teses, nós iríamos ver que nenhuma delas permanece em pé. Porque quando o cristianismo chega, quando Jesus chega, quando o evangelho chega, não tem tese de sociologia, não tem tese da psicologia, não tem tese em que você herda isso de uma forma genética, porque Jesus quebra todas essas regras. Jesus é especialista em quebrar regras, não é? Ele é tão especialista em quebrar regras que quando ele multiplica 5 peixes e 2 pães para 5.000 homens comer, eu duvido que qualquer regra de matemática consiga explicar isso. Quando ele caminha 6 quilômetros por sobre as águas do mar da Galileia, eu duvido que qualquer regra da física consiga explicar isso. Eu duvido que quando ele ressuscita um homem 4 dias depois de morto, como ele fez com Lázaro, que as leis da ciência possam explicar isso. Eu duvido que alguém possa explicar como se transforma a água em vinho. Não existe nenhuma regra da química que consiga explicar isso. Eu duvido que qualquer regra da natureza possa explicar que um homem levanta as mãos e diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. Então Jesus ele é especialista em quebrar essas regras. E agora este moço, ele é trazido pelo seu pai num momento extremamente de dificuldade. Ele saiu de casa, aquele pai saiu de casa dizendo: eu preciso resolver esse problema hoje.
Ele tem uma decepção com os discípulos. E quando ele está pronto já para ir embora, Jesus chega e diz a ele: traga esse moço para mim. E aí Jesus faz uma pergunta: há quanto tempo isto está acontecendo na sua casa? Há quanto tempo esse problema está dentro da sua vida? Há quanto tempo essas coisas estão entristecendo, oprimindo, sugando as suas forças? Há quanto tempo está acontecendo isso? Aí o pai dá uma resposta tremenda, diz assim: desde a sua infância. Desde a sua infância. E eu fiquei meditando exatamente nessa resposta. Ou seja, esse problema que hoje era grande, era adulto, um dia foi um problema pequeno. Ele foi acontecendo, quem sabe, de uma forma esporádica, porque o texto vai dizer que este menino, ele tinha sérios problemas. Ele tinha uma possessão tão terrível que ele rangia os dentes, ele caía ao chão, ele definhava, ele espumava, ele ora se jogava na água e ora no fogo, ou vice-versa. Ele tinha todo esse desvio de comportamento, ao ponto de este pai estar tão angustiado que ele vai buscar desesperadamente em Jesus um socorro. E Jesus faz essa pergunta para ele: há quanto tempo você está sofrendo isso? E ele responde: desde a infância. Desde a infância, quando menino, quando as coisas eram pequenas. Isso significa dizer que esse problema cresceu junto com a família. Isso significa dizer que aquele problema que um dia foi pequeno, que foi uma criança, se tornou jovem adulto. E eu lhes pergunto: há quanto tempo este homem estava sofrendo exatamente isso? Há quanto tempo ele estava perdendo o prazer até mesmo de seguir a sua vida? Esse problema fugiu do controle desse pai. Esse problema foi sugando todas as forças desse pai, dessa família. Essa situação foi empurrando este homem para uma vida de desespero. E ele então encontra Jesus. E Jesus exatamente ouve esta palavra dele e ele diz assim, muitas vezes ele se joga na água, se joga no fogo e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia de nós. Aí Jesus dá uma resposta a ele. Interessante, a gente que convive um pouco com a cultura judaica, eu já pude estar em 3 oportunidades fazendo incursões e excursões e estudando em Israel, e a gente percebe que judeu gosta de responder com perguntas. Outro dia eu ministrava e dizia que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. E aquele pai faz uma pergunta e Jesus responde ela em tom de uma pergunta. É como se Jesus não estivesse muito confortável com aquela pergunta, como que dizendo: se tu pode fazer alguma coisa por nós, tem misericórdia. E aí Jesus disse: se tu podes crer nisso. Está vendo a resposta dele? É em tom de uma pergunta. Se tu podes crer nisso. Se tu podes crer nisso. Aí Jesus, ele complementa a resposta no versículo 23, diz: tudo é possível ao que crê. Esta resposta de Jesus, ela vem em 2 tempos. Ele está dizendo: se tu pode crer nisso, nesse problema, eu posso resolver. Mas eu quero dizer para você que o meu poder, a minha obra, não fica apenas nesse problema. Eu posso resolver todos os demais que você tem. Se tu pode crer nisso, pronto, aquele problema seria resolvido. Mas Jesus, ele dá uma amplitude e diz assim: tudo é possível ao que crê. Está entendendo? Tudo é possível ao que crê. Quando Deus chamou Moisés lá na sarça, e ele perguntou assim, Moisés perguntou: mas quando o povo me perguntar quem me enviou, o que eu digo para eles? O que o Senhor disse? Diga que o eu sou te enviou. E o eu sou, na transliteração hebraica, é Erie Asher Erie, que é muito mais do que isso que a gente lê no português aqui. Muito mais, é outra dimensão. É uma tradução, uma transliteração muito mais profunda. Isso no original significa assim, ó: eu faço aquilo que tu queres que eu faça. Eu sou aquilo que tu queres que eu seja. Eu sou aquilo que tu acredita que eu posso ser na sua vida.
Você está entendendo a dimensão que dá? Nos empurra para uma dimensão sem tamanho, para o infinito do poder de Deus. O Senhor passa a ser aquilo que a gente crê que Ele é. Então Jesus está dizendo, eu posso resolver esse problema, mas eu não estou limitado a esse, porque tudo é possível que crê. Eu posso ir muito além do que você pode imaginar. E aí, este homem em lágrimas, ele dá uma resposta que me soa como um contrassenso. Porque ele vai responder e vai dizer assim, eu creio, Senhor. O versículo 24 do capítulo 9, ele vai dizer, Senhor, eu creio. Mas no mesmo instante, ele complementa a resposta e diz assim, ajuda-me na minha incredulidade. Parece que isso é uma coisa que a gente convive no dia a dia, até dentro da comunidade, da sociedade, das pessoas com quem a gente ministra, a gente trabalha, que às vezes num afã de uma emoção, às vezes num imediatismo de resposta, a pessoa diz, eu acredito, eu creio. Não é assim? Eu sei que eu vou vencer. A pessoa está numa atmosfera, de repente, de um culto, de uma adoração, de uma ministração, e ela diz que crê. Mas quando ela sai para fora, ela cai em si e diz, mas eu não creio. Eu não creio. Outro dia eu estava me lembrando que Jesus disse assim, que nós temos que ser sim, sim ou não, não. Não é verdade? Sim, sim ou não, não. Eu fico perguntando, por que 2 sim e por que 2 não? Porque nós temos, às vezes, duas possibilidades na nossa vida. Nós dissemos sim com a boca e não com o coração. E às vezes dissemos não com a boca e dissemos sim com o coração. Então Jesus está dizendo que tem que ser sim aqui e sim aqui. Sim nos lábios e sim no coração. Sim, sim, não, não. Porque às vezes a gente está declarando alguma coisa pelos lábios, mas aqui no coração, aqui na alma, a gente não está acreditando. A gente não está acreditando. E a resposta desse pai foi exatamente essa. Eu creio, Senhor. Mas ele parou e pensou um pouquinho e chegou à conclusão. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu não consigo acreditar que eu vou ter vitória. Vocês entenderam? Aí Jesus ele faz algo extraordinário. Jesus, vendo toda aquela multidão que se aglomerava, Jesus queria fazer um milagre, porque havia momentos que Jesus fazia milagres de uma forma mais oculta, não é? Mas havia momentos que Jesus esperava a multidão se aglomerar para fazer o milagre. E aqui é uma situação em que ele espera a multidão se aglomerar. E ele então repreendeu o espírito imundo, e eu acho interessante a forma como ele usou esta ministração. Jesus olhou para aquele moço, aquele jovem, e disse assim, sai dele e não entres nunca mais. Gente, eu não prego um evangelho triunfalista, não. Eu não prego um evangelho triunfalista, não. Não. Eu não vou dizer que eu não tenho um evangelho, eu não conheço esse evangelho, em que você nunca vai ter lutas e problemas, e que agora acabou. Não, isto é triunfalismo, tá? Isso não existe. Mas o que eu quero entender aqui é que Jesus está dizendo, Jesus está falando, que naquela dimensão, aquele problema, aquele espírito, aquela situação, nunca mais iria se repetir na vida daquele moço. É isso que Jesus está querendo exatamente explicar. Ele está dizendo assim, nunca mais volte, nunca mais tu vai viver este problema. Esta porta que se abriu de opressão na tua vida, essa eu estou fechando para nunca mais se abrir. Porventura virão outras. Com certeza virão outras adversidades. Mas esta não. Essa eu estou fechando. Então Jesus diz, sai dele e não entres mais. E aí diz o texto que aquele menino caiu ao chão, se agitou, e alguém olhou para ele no versículo 26 e houve um consenso, disseram, está morto. Morreu. Você já percebeu que quando você toma um propósito, parece que as coisas pioram? Então já não aconteceu com você isso? Você toma um propósito,
você toma uma posição, você declara que você vai se levantar contra aquela circunstância, e aí parece que piora. Não é assim? E não dá pra gente entender aqui que parece que piorou, porque ele caiu como morto. Caiu como morto. Parece que piorou. Mas a verdade é que ele estava vivo como nunca. Porque Jesus o tomou pela mão, o ergueu e o levantou e o restituiu ao seu Pai. Eu queria, à luz profética desta palavra, aprender muitos princípios aqui nesse momento, nesse instante. E dizer a você que Jesus, Ele está agindo na sua vida. Parece que piorou, mas não é que piorou. É Ele trabalhando na sua vida. Ele vai tomar você pela mão, vai tomar a situação sua pelas suas mãos. Porque Ele já disse, traga para mim, porque eu resolvo. E Ele vai devolver a vida, vai devolver a paz, a esperança. E aquele pai pôde voltar para sua casa, com certeza, com a maior vitória da sua vida. Aquilo que perdeu o controle, depois de muitos anos de luta. Quando criança ainda, ele já passava por essa situação. Agora já era um jovem. Mas o Senhor está dizendo, eu vou repreender e vou fechar essa porta, porque tudo é possível que crê. Eu sou capaz de fazer isso e muito mais do que você pode imaginar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios. Nós vamos orar pela sua vida neste momento, porque eu creio que o poder profético desta palavra, a projeção profética desta palavra, ela vai entrar na sua casa, na sua família, no seu lar, agora em nome de Jesus. Oremos, Pai, eu te agradeço nesse momento por esta palavra poderosa, viva, eficaz, transformadora, restauradora, regeneradora. Eu quero, Senhor, como teu ministro, profetizar sobre a vida de cada um que está sintonizado, que parou para ouvir esta palavra, que eles possam receber da tua parte a provisão, o milagre, a saúde e a bênção no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Queremos deixar também para você o nosso site, né? www.missãodaultimahora.com.br. Vamos lá? missãodaultimahora.com.br. Lá você pode acessar o nosso site e você acompanhar nossos trabalhos, ver ali nossas congregações. Missão da Última Hora está sediada em Novo Hamburgo, na rua Taubaté, no 363, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. Nossos cultos são nas terças, nas quintas e nos domingos. Nos sábados também temos o culto da mocidade lá em nosso templo. Todos os cultos nossos são no horário das 20 horas. Eu queria muito que você pudesse estar com a gente lá, nos visitando, ouvindo uma palavra de reflexão, de edificação, de vitória para a sua vida. E este programa que vem ao ar é o programa Cristo para os Povos. Por que, pastor, Cristo para os Povos? Porque o Cristo para os Povos é um departamento de missões, onde nós estagiamos missionários, nós enviamos eles para muitos lugares. Nós já abrimos mais de 50 frentes de trabalho missionário que nós sustentamos. Nós temos missionários na Argentina, temos missionário na África, no Quênia, né? Então, a Missão da Última Hora chega até você através do programa Cristo para os Povos.
e nós gostaríamos muito que você pudesse estar conosco em alguns dos nossos cultos. E nós queremos dizer a vocês que agora nos dias 5 e 6 de setembro, eu vou começar a anunciar isso em todos os programas, nos dias 5 e 6 de setembro, nós vamos ter um grande congresso geral do Círculo de Oração da nossa igreja. E vai ser lá em Santa Maria. Você entra no nosso site, você vai poder pegar lá os dados, o endereço, e vai ser uma grande festa, um grande evento, e você não pode deixar de participar com a gente. Vamos para o coração do Rio Grande, vamos a Santa Maria, e lá você vai poder participar com a gente desse grande culto, né? Então, na rua Taubaté, 363, bairro São Jorge, eu vou bater nesse endereço para você gravar e você visitar a gente, né? Lá em Novo Hamburgo, no bairro São Jorge, nossa missão já está lá há 27 anos, né? 27 anos que ela nasceu, e hoje ela se estende por mais de 60 cidades, por mais de 60 municípios, e agora nós estamos chegando com esse programa de televisão para poder divulgar o Evangelho, divulgar a palavra de Deus. Eu amo a minha denominação, eu amo o ministério que o Senhor Deus me deu, mas eu não estou aqui para proclamar placa nenhuma de denominação. O que eu quero é levar o Evangelho, a palavra transformadora de Jesus para o seu coração. E eu espero você na próxima programação. Você é o meu convidado a parar para ouvir a palavra, ouvir a mensagem. Nós vamos trazer alguns clipes de algumas viagens nossas a Israel. Quero trazer algumas curiosidades sobre Israel, a Terra Santa. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso de saber coisas que a gente aqui não conhece, não sabe, mas que a gente vai lá e extrai coisas extraordinárias para a edificação da nossa fé. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor. Amém.